Pessoal, vamos lá. Vamos ver. Aula passada, a gente estudou como chegar na fórmula do movimento uniformemente variado. Quando quer espaço, lembra dela? Se não lembrar, dá uma olhadinha na aula passada. Hoje, nós queremos o quê? Nós estamos aqui procurando aplicar essa fórmula, ver ela no cotidiano, entender ela um pouquinho melhor. A gente não fez isso muito bem na aula passada, porque foi dedução dela, não tinha aplicação. Mas aqui eu vou fazer um exercício. Qual que é a melhor forma de aprender? O exercício. Então, bora fazer esse exercício? É o seguinte, o exercício está na descrição do vídeo. Ele conta que um móvel percorre um espaço e a lei horária do movimento dele é espaço igual a 10 menos 2t mais a mais t quadrado sobre 2. Beleza? Então, ele pergunta para você no ETA. Qual é o tipo de movimento? Você dá uma olhadinha aqui nessa função. Essa função tem alguma característica própria da função do movimento uniformemente variado, de espaço, não tem? Espaço inicial mais velocidade inicial vezes t mais metade de a t quadrado. Dá uma olhada, bem parecida, né? Essa função descreve o movimento uniformemente variado, descreve. Não é uma função que tira espaço, função do tempo. Se fosse o uniforme tem só espaço igual a espaço inicial mais vt. Parece com esse? Não, parece. Esse é o movimento uniforme. Esse é o movimento uniformemente variado. Esse parece, esse não. Então, esse tipo aqui, descartado. Então, que tipo de movimento estamos ensinando? Movimento uniformemente variado. Beleza? Que tipo de movimento? Movimento uniformemente variado. Por que uniformemente variado? Porque aceleração. Porque varia a velocidade. Logo tem aceleração. Tranquilo? Então, a justificativa é porque tem aceleração. Bom, existe aceleração nesse movimento. Beleza. O item B, ele pergunta para você qual é a velocidade inicial, qual é o espaço inicial e qual é a aceleração desse movimento. Você fala, nossa, e agora? Você sabe a equação geral, não sabe? Você tem a que ele te deu, não tem? O que você faz? Coloca uma embaixo da outra. Não foi isso? Ele te deu, vamos colocar, você já sabe a outra. Vamos fazer o seguinte, vai ficar assim. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais metade de a quadrado. Vamos tentar descobrir? Seguinte, espaço inicial, como assim? Puxa aqui, ó. Legal, né? Então tá, vamos lá. Vamos colocar o valor de espaço inicial. 10, espaço 10 metros. Sussa, velocidade. Velocidade está aqui, ó. Tem embaixo do t, que está aqui, é v, não é? Tá bom. Velocidade é 2. 2 o quê? Metros por segundo. Esquece a unidade. Continuando. T quadrado, 2 está aqui, tem um A. T multiplica com A, 1. 1 está escondido aqui, não está? Não tem nada, é uma aceleração 1. 1 o quê? 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Esse é o item B. Agora o item C, ele pede para você fazer a função horária da velocidade. Aí você fala, nossa, é igual. Não sei fazer a função horária, a lei horária da velocidade. Eu expliquei na aula passada que é aquela que quando você solta um corpo, solta um giz e tal. Como eu faço? Para fazer assim, você lembra que essa fórmula aqui veio daquela, não tem? Quando formamos o gráfico, fomos lá pintando e tal, fizemos a área. Como eu sei para resolver isso aqui? Como eu procedo? Vou fazer assim, ó. Eu sei que a função de velocidade é essa daqui, ó. A gente já sabe, v de aceleração. V de t, né? Varia do tempo, é igual a V0 mais AT. Nossa, esse dado ofereceu algumas coisas, não ofereceu? Velocidade varia com t. Beleza. V varia com t. V0. Pô, V0 desse movimento também. Pô, se tipo, eu cheguei nisso. Eu deduzi que essa fórmula vem dessa fórmula aqui, calculando a área do gráfico, então esse V0 vai ser igual. Quanto vale V0? Vale 2. Vale 2 o quê? Metros por segundo. Mas é uma outra unidade para não ficar confundido com você. 2 mais aceleração. Quanto vale a aceleração? A aceleração nós sabemos que vale 1.
1 vezes t, 2 mais t. Beleza? Tranquilo? Legal. Então, qual que é a lei horária? Y é igual, V de t é igual a 2 mais t. O item C é feito. Vamos fazer o item D? O que é o item D? O item D, ele pergunta para você qual que é o instante, a posição que esse móvel muda de sentido. Nossa, será que acontece isso? Está no item D. Dá uma olhadinha lá. Como isso vai ocorrer? Que posição vai ocorrer? Você está vendo aqui? Quem garante que isso ocorre é o menos na frente, não é? Tem o menos? O normal é mais. Então deve ocorrer mudança assim. Como eu sei? Como eu faço? Para eu saber quando ele muda de sentido, eu faço o seguinte: eu sei que para um corpo mudar de sentido, ó, tá eu andando aqui, para eu voltar, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar, não preciso parar e voltar. Então, um corpo muda de sentido quando a sua velocidade é zero. Concorda? De boa, né? Para mudar de sentido tem que parar. Você está com o carro 120 aqui, você vai virar e voltar? Mais louco você for, não vai dar, né? Só tem que dar uma paradinha, pelo menos num instante. Eu sei que a sua velocidade é zero, depois que você voltar. Eu sei que mudar de sentido. Então, essa funçãozinha aqui, você faz zero onde é VT, porque a velocidade final tem que ser igual a zero. Então vai ficar assim, ó. Aqui igual a zero. Zero igual a 2 mais t. Opa, igual você estava errando um negocinho aqui, ó. Era o menos essa velocidade. A velocidade inicial, em valor, é 2. Esse menos aqui só está indicando que ela está em sentido contrário, porque ela vai diminuindo, né? Menos aqui, então aqui é um menos também. Vem com menos. O menos aqui. E o que eu faço? Eu quero t. T é igual. T passa negativo, menos 2, tempo é igual a. Multiplica para os dois lados, para menos 1, lembra disso? Menos 1, tempo é igual a 2 segundos. Beleza? Então, depois de 2 segundos, a velocidade se torna zero, o corpo muda de sentido. Beleza? Então, isso daqui ocorre no tempo igual a 2 segundos. Pessoal, uma coisa muito interessante, você está vendo menos aqui? Só quer dizer sentido, tá? Não existe uma velocidade negativa. Não se preocupe, às vezes a gente acaba nem utilizando ele, entendendo para que funciona ao menos. Beleza? Rivaldo, se eu colocasse mais aqui, 9 vezes mais 2, daria mais 2, aí teria um tempo negativo. Existe tempo negativo? Não, você considera a mesma coisa, só que você sabe que foi por causa daquilo lá, tá bom? Não precisa esquentar quanto ao sinal quando é importante. Quando eu for fazer as comparações, velocidade negativa e tal, você deu uma coisinha ali, você dá uma revisadinha, dá uma olhadinha que às vezes ocorre por conta do sentido que ele está deslocando, beleza? Tranquilo, agora eu quero velocidade, eu quero espaço. Que posição, que espaço que o móvel estava indo, ele começou a voltar? Como eu sei? Eu sei da seguinte forma. Eu sei que a velocidade foi zero no tempo 2. Legal, eu venho aqui nessa função e substituo o tempo 2 e ver o que dá. Vamos ver o que dá? S é igual a S0. 10 menos 2t. Qual é o tempo que ele voltou? 2. 2 vezes 2 mais t 2 quadrado sobre 2. Beleza? S é igual a 10 menos 4 mais 2 ao quadrado, 4 dividido por 2, 2. Beleza? Espaço é igual a 10 menos 4, 6, mais 2, 8. 8 o quê? 8 metros. Então, a 8 metros que ocorreu isso. Ele começou a andar depois de 8 metros, no espaço 8 metros, ele inverteu o sentido. Beleza, pessoal? Deu para entender? De boa? Perfeito? Vamos colocar esse valor aqui? 8 metros. Tranquilo? Se gostou, se curtiu, dá um like aí, dá uma força. Muito obrigado e até a próxima. E a próxima é um exercício importante, é aquele exercício de ultrapassagem. Procurem a próxima, assistam.
porque é muito importante. Muito obrigado e fui!